Achei essa musiquinha animadinha. Muito bem, é que lembra piquenique, né? Lembra que a gente vai montar uma tenda no meio do mato, e hoje é isso que vai acontecer com a gente, porque pessoas humanas e não humanas, o mundo como imersão. Está começando a quinta tenda filosófica. E quem vai armar essa tenda para a gente é a professora doutora Carolina Duarte. Muito bem, a Carolina trouxe para a gente um texto maravilhoso. Tem uma série aqui no canal, Noites Santas de 2019, que a gente trabalha muito com Emanuele Cocchia, acho que é assim que fala, A Vida das Plantas, uma metafísica da mistura. Nós lemos para essa tenda os 3 primeiros capítulos. E todos os capítulos, o livro todo que está já no site, tá bom? A Carolina também nos fez ver o professor Polvo, ou melhor, a professora Polvo, ou Polva, né? É lindo, gente. Vou falar, está na Netflix, vale a pena demais. Vamos ver que pensamentos que ela vai tecer, né, com a gente a respeito dessa coisa. E nos passou também um vídeo, que também está no nosso site, também, a chimpanzé mama, como que ela reage quando o primeiro tratador dela vai visitá-la em seu leito de morte. É comovente e lindo. Muito bem, a Tenda Filosófica é esse projeto, né, que a gente está já na quinta edição. Nós temos o site, tem uma biblioteca linda lá, um ponto de referência para pesquisa. Faz parte dessas 4 ações do ativismo delicado, né? Artes, Manuais e Gênero, o grupo de estudos também está lá no site do Ativismo Delicado, muito poderoso. É esse Tenda Filosófica, Conversas por uma Estética da Vida Viva, e Vida Beguine, Afiação como modo de existir, que também está indo para o 6º episódio. E o valor do feito à mão, a questão do preço, que também vai para o 6º episódio em agosto. Em agosto, essas 4 ações se encerram. Acho que Artes, Manuais e Gênero não, porque a gente colocou mais assunto do que encontros. Muito bem. A ideia inicial de fazer essa tenda, né, foi reunir, eu queria, sabe, ampliar as minhas referências. Eu transito por mestres e doutores muito poderosos, digamos assim, mas que falam outras linguagens. Então, eu fui convidando mulheres pesquisadoras que têm pesquisas em áreas que eu não me aproximo tanto. E aí a gente armou essa tenda. E essa tenda aqui, que belezura, ó. José Ângelo Gaiarsa tem um conceito de tenda que eu gosto muito, que tem um pouco a ver também com esse conceito de flash mob, né? Você propõe uma ação, monta aquela ação, na imanência, aquilo acontece, depois desarma. E nós, aqui da tenda, também só nos encontramos assim, no ar, não tem encontro prévio. Tem as leituras, cada uma faz, às vezes rola uma conversinha ali no Telegram e só. Muito bem. Essa tenda é aconchegante, né? E, para quem quer pensar nessa tenda com maior profundidade, o que eu aconselho? Tem o Nadish e a Fernanda Carlos conversando lá no Filosofia em Movimento, as relações na tenda, falando sobre o legado Gaiarsa. E
Foi bem interessante, porque a gente tinha montado a tenda, tinha já feito o primeiro encontro e tal, de repente chega a Fernanda com a escola da tenda. Olha só que sintonia. E aí ela monta uma escola, está com inscrições abertas, já tem 2 cursos lá, um para crianças sobre corpo na infância e tal, e outro que é psicoterapia corporal brasileira. E eu vou trazer para vocês, olha só, está um sucesso lá o canal Filosofia em Movimento. Eu já estou aqui há não sei quantos milhões de anos nesse canal, tenho 3.500 pessoas. Eles começaram mês passado, já tem 2.800. Também, por quê? Porque as ações que acontecem lá são demais. E tem, essa jornada acabou de acontecer, 9 encontros, foram 9 dias de descolonizar os corpos, com gente muito poderosa, tratando de conceitos. Vale a pena, gente, vale a pena. Olha só quem estava lá: Márcia Tiburi, João da Mata, Helena Katz, só gente boa. Muito bem, só que, como diz o nosso Nadir Gaiarsa, montar tenda é melhor a gente montar junto, não é? Então, vou apresentar umas companhias que eu tenho aqui nessa tenda. Olha, mês que vem, encerrando o nosso projeto, a doutoranda Paula Flores. Então, a gente estava aqui. Cláudia, eu trouxe até, quer ver? Eu trouxe até... não, peraí, deixa eu mostrar quem está, porque aí Paula Flores, eu mesma, Cláudia Soares, Lulessa Ventarola, Aline Costa Picardi, Andréa Cordeiro e Carolina Duarte, que é hoje. E eu vou mostrar os temas que a gente já viveu aqui, as tendas que já foram armadas. O corpo e o vestir, singularidades, que foi a Cláudia Soares, professora mestre Cláudia Soares. Hospitalidade pede lugar, Lulessa Ventarola. Ruptura entre imaginação e o mundo real, Aline Costa Picardi. E abrir espaço, Andréa Cordeiro. E hoje é ela, doutora Carolina Duarte, que é psicóloga e doula. Ao longo da experiência da sua... Eu vou ler, ela escreveu em primeira pessoa, eu vou ler em primeira pessoa. Ao longo da minha trajetória, estudei dança contemporânea. Aonde, gente? Na Angel Viana. Me formei gestalt terapeuta, terapeuta de família e terapeuta comunitária. Em 2015, me tornei mestre em Ciências da Religião. Minha dissertação virou o livro Espiritualidade do Cuidado, na relação mãe-bebê, editado pela editora Fonte, São Paulo, em 2016. Em 2019, concluiu o doutorado com o tema A Cultura do Cuidado, Narrativas de Reencantamento do Mundo. Coordena o grupo de gestantes e famílias grávidas e o grupo de mães e bebês do Gerando. Gerando está aí nas redes também, gente. Olha só, a montagem da tenda. Pessoas humanas e não humanas. O mundo como imersão. A gente cresce no mundo enquanto o mundo cresce na gente. Vou chamar essa turma aqui. Deixa eu ver onde é que está o povo. Espera aí. Opa! Ai. Aqui, pronto. Opa, espera aí. Assim. Como vocês estão, queridos? Tudo bem aí? Carolina, olha só, peguei várias fotos, tem o vídeo do macaco, tá tudo por aí. O que você quiser, eu coloco no ar, tá bom? Se você quiser. Também eu vou te colocar assim, ó. Se você já quiser começar a falar, eu te coloco, deixo você maior assim, tá bom? Sim. Boa tarde, meninas.
É uma grande honra estar aqui e é um grande desafio falar desse tema aí que me... Falei para a Nina que ele só está em ebulição, assim, ele não para de ebulir. Aí eu também não sei direito quais são os caminhos que eu faço para falar, para abordar. Tem várias entradas, né? Já tinha até esquecido que eu tinha pedido para vocês assistirem o Professor Polvo. Mas ele é maravilhoso, né? Mas aí eu queria... Tem um macaco, Guido, brincando lá fora. A gente vai ter interferências hoje. O macaco Guido é o meu filho, que está imerso. A gente está em Macaé de Cima. Viemos passar 15 dias aqui, imersos num outro mundo. E aí eu queria começar quebrando um pouquinho os protocolos. Queria pedir para a gente colocar os pés no chão, assentar em cima dos isquios. Quem sentir que a temperatura permite tirar os sapatos, colocar os sapatos em contato direto com o chão. Se você puder não encostar lá atrás e ficar em cima do seu isco, assim, trabalhando essa verticalidade. E se você puder fechar seus olhos, perceber onde estão os seus pés, perceber a temperatura dos seus pés. E aí conectar com a sua respiração. Perceber o movimento do ar entrando e do ar saindo. Tenta conhecer isso que a gente faz o tempo todo, quase que de forma automática, sem se dar conta. Percebe que algo te penetra e percebe que algo sai de você. Percebe quais são as compensações de movimento que você precisa fazer, quais são os músculos acionados quando o ar entra. E quais são os outros músculos e outras compensações necessárias para o ar sair. Como é que ele entra e como é que ele sai? A sua respiração, ela oferece a você uma experiência de ritmo, uma experiência de cadência, que associada ao coração, ela faz uma ponte entre o que a gente chama de dentro e de fora. Faz uma ponte entre o que a gente chama de dentro e fora. A primeira coisa que a gente faz quando sai da barriga da nossa mãe, quando chega no mundo, é deixar que essa substância entre em nós, nos permeie. Solta o ar. Solta o ar. Percebe que quando o ar entra em você,
ele é modificado dentro de você. E quando ele sai modificado, levando algo de você para o mundo. Algo do mundo entra em você. E algo do mundo, algo de você vai para o mundo. E se nós estivéssemos todas na mesma sala nesse momento, respirando, um pouquinho de cada uma de nós passaria a permear cada uma de nós. E quando a gente conecta com esse modo de deixar entrar, transformar e deixar sair, deixar permear cada célulazinha do nosso corpo com essa substância através do nosso sangue, através do bombear do coração. A gente consegue perceber essa qualidade de imersão. Respirar significa estar imerso num ambiente que nos permeia com a mesma intensidade com que nós o penetramos. Deixa entrar mais uma vez. Respirar significa estar imerso num ambiente que nos permeia com a mesma intensidade com a que nós o penetramos. E nesse sentido, é interessante a gente se perguntar: onde termina eu e começa o mundo? E aos poucos, você se dá conta da temperatura das suas mãos, percebe seus ombros, seus pés. E quando sentir que é o momento, pode abrir os olhos. E a minha fala, minha intervenção, meu desejo de estar junto hoje vem com esse exercício que eu tenho cada vez mais me colocado a serviço mesmo. De tentar questionar cada vez da forma mais sensível e mais próxima e mais cotidiana essa percepção de mundo antropocêntrica na qual a gente desenvolveu nossas teorias, nossas percepções de mundo, nossa habitação no mundo. E quando a gente começa a se questionar sobre o antropocentrismo, quando eu comecei a me questionar sobre o antropocentrismo, ou seja, se ele é real, né? Ou seja, se o homem é o centro, é o máximo da evolução, o homem, a mulher, o ser humano, de todas as cores, de todas, né? Porque primeiro a gente começa a fazer separações entre homens, né? Entre seres humanos. Então, tem o melhor de todos, tem o segundo melhor, o terceiro melhor, e o mais... E o melhor a gente atribui uma legitimidade de existência,
né? Como se a gente atribui valor de existência, né? Alguns tipos de pessoas têm mais direito de existir, conforme a nossa concepção, uma concepção da matéria mesmo, né? Nas leis e em algumas coisas que o homem criou, mas também num sentir, né? É como se, de modo um pouco inconsciente, a gente se identificasse com alguns modos de existir mais do que outros, né? Com alguns tipos de pessoa mais do que outros. E eu estou tentando, né? Tenho tentado me colocar num exercício de estranhar isso, né? Estranhar essa nossa empatia seletiva, vamos dizer assim, essa minha empatia seletiva. E tentar desenvolver uma coisa que desenvolver uma capacidade de conectar com a alma das coisas e dos fenômenos, que são formas de vida que, no meu olhar humano, eu atribuo uma diferença, porque a gente foi treinado a separar, atribuir diferença e atribuir valor, né? Então, o nosso modo de ver, ele vê as coisas separadas, porque a gente foi treinado para isso, mas poderia ser diferente quando a gente toma contato com diferentes culturas, a gente percebe que a construção de separação deles é diferente da nossa, e eventualmente a gente pode falar, uau, eles não separam nada, mas eu imagino que eles ainda assim separem. Então eu venho nesse exercício de atribuir a alma, de conectar com a alma, e de conectar com a alma, inclusive, de fenômenos, de coisas que, eventualmente, no nosso automático, a gente passa batido, a gente violenta uns aos outros, né? Porque, na verdade, estamos todos vivendo uma narrativa interna de conexões, e a gente comumente não fala a mesma língua o tempo todo, enfim. E atualmente a gente tem muito pouca paciência mesmo de habitar e deixar ser habitado pelas diferentes perspectivas de mundo e modos de existência, seja do vizinho, seja dos filhos, seja das pessoas mais distantes e das pessoas que nem são humanas, mais distantes ainda, porque eu brinco de chamar todo mundo de pessoa. Pessoas humanas e pessoas não humanas. E eu gosto da palavra pessoa porque eu acho um modo próprio, neutro, e neutro no sentido de gênero, das discussões e tal, e não necessário, né? Eu acho uma boa palavra para atribuir dignidade de existência, sabe? E espalhar isso para outros seres, inclusive, né? E eu sinto que esse é o cerne de uma questão muito atual, né? Que fala de um vírus que se propaga, que fala de um abalo real que a gente está vendo, principalmente aí nas últimas semanas, né? De um problema com o clima, né, das transformações climáticas. A gente fala também dos povos originários e do povo negro que conclama, né, seus direitos de existência, sua dignidade de existência, sejam dentro dos humanos ou sejam fora dos humanos. Me parece que é isso que a gente está vendo gritar. E aí, o Emmanuel Lecoq, ele traz uma leitura que, para mim, é de uma poética, assim, eu não consigo nem, sabe? Ao ler o Emmanuel Lecoq, eu me sinto absolutamente imersa, eu me sinto uma árvore, eu me sinto enraizando na terra,
né? De uma forma muito linda. E eu queria só trazer um pouquinho que, assim, tem uma outra palavra importante, né? Que é uma definição de ecologia, que é assim: ecologia é o estudo da interdependência e da inter-relação entre os organismos vivos e o seu ambiente, que seria o que a gente chama de inorgânico, né? Mas até isso a gente já consegue questionar, né? Então o inorgânico é porque não tem vida, enfim, tem uma galera questionando o que é a categoria de vida, inclusive por conta do vírus que nem era considerado ser vivo dentro dos parâmetros que a biologia usava antes, né? E o Emanuel Cochler traz para a gente um livro, esse livro específico, ele fala da metafísica da mistura, que é essa proposta dele, né? Misturar os seres e compreender que se a gente consegue olhar para as relações a partir de uma perspectiva atmosférica e não de uma perspectiva humana, aqui embaixo, pequenininhos, né? E aí eu gostei que a Nina pegou aquela foto para apresentar a gente dessa árvore. Essa foto eu tirei hoje, aqui no lugar que eu estou. É um eucalipto gigante, né? E eu me coloquei embaixo dele e fotografei, né? Que assim, é uma magnitude de tamanho isso, Nina. Olha o tamanho, olha as histórias, olha. Não sei se vocês já viram, quando a gente corta, infelizmente a gente tem visto isso, né? Corta-se a árvore, faz um corte transversal, né? E aí quando a gente vê o tronco, a árvore tem camadas e camadas e camadas que falam da idade dela, né? Falam dos anos que ela viveu. Todos os seres contam histórias para nós. Só que o humano, ele faz isso entre humanos e ainda mais entre a natureza e ainda, na verdade, eu nem sei se é ainda mais, né? Assim, existem pessoas que acham que podem passar por cima de coisas que atrapalham ela, né? Seja outros seres humanos, sejam florestas, sejam bichos, sejam sei lá o quê, né? E quando a gente se coloca como um lugar de pertencimento, que vive dentro de algo que me permeia, eu vivo algo dentro de algo que me permeia, e que eu permeio, e que eu toco, e que eu surpreendo, e que me surpreende. E que eu faço parte, né? Eu não sou dono, eu não sou cuidador também, porque a vida ela segue seu curso para além do humano, né? A vida ela mesma, a radicalidade da vida, ela não precisa do humano. E eu fico me fazendo essas perguntas, assim, né? Como é que a gente apreende essa vida de uma outra forma, né? Como é que a gente se coloca no mundo numa postura de absoluto respeito? E aí eu queria trazer algumas falas do Emanuel, assim, só para a gente fechar, que é o Cocker fala assim: foi através das plantas superiores que a terra firme se afirmou como o espaço e o laboratório cósmico de invenção de formas e de modelagem da matéria. Essa é uma percepção curiosa, assim, né? A gente não escuta em qualquer esquina, né? Mas é real, porque
toda a atmosfera, ela, como a gente conhece, o gás, né, os oxigênio que possibilita a vida dos outros animais, ela é sintetizada através da existência das plantas na Terra, e a atmosfera se dá a partir da existência das plantas. E somos seres atmosféricos, né? Então, foi através das plantas superiores que a terra firme se afirmou como o espaço e o laboratório cósmico de invenção de formas e de modelagem da matéria. A partir daí se criou todas as outras coisas. E aí ele continua, a ausência de mãos, ou seja, não foi Deus, não foi o ser humano que criou todas as outras coisas, a ausência de mãos não assinala uma falta, mas antes a consequência de uma imersão sem rosto na própria matéria, que elas modelam incessantemente. As plantas coincidem com as formas que inventam. Todas as formas são para elas declinações do ser, e não apenas do fazer ou do agir. Criar uma forma significa atravessá-la com todo o seu ser, como se atravessam idades ou etapas da própria existência. A planta opõe a abstração da criação e da técnica à imediatez da metamorfose. Engendrar significa sempre se transformar. Imaginar é se tornar o que se imagina. E aí ele continua várias coisas, né? Para existir, a planta deve se confundir com o mundo e só pode fazer isso na forma da semente. O espaço em que o ato da razão coabita com o devir da matéria. Esse livro é de uma... Vocês estão me ouvindo? Achei que tinha travado. Esse livro, ele vai trazendo novos sentidos para o que é uma semente, o que é a respiração, o que é a atmosfera, o que é o clima, o que é o sentir, o que é a raiz, o que é a folha, né? E é como se ele fosse invertendo os nossos conceitos de participação e de pertencimento. E eu sinto que ele qualifica as nossas relações de outra forma. E a gente consegue expandir isso para relações muito mais próximas de nós. Qualificando a existência das pessoas, sejam humanas e não humanas. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Tem 300 caminhos que eu podia levar. Eu acho que um grande exemplo disso, que é um exemplo, né, é o filme mesmo do Professora Polvo, que é essa capacidade de encontrar com o diferente e ter empatia, né? E ter um encontro, de encontrar com o diferente. Acho que é só isso, né? Já diz tudo. Realmente ter um encontro, né? Um bom encontro indo para Spinoza. E não uma relação de ameaça instantânea, que é o que a gente faz, né? Que a gente foi treinado para fazer com o estranho e o outro. E o que a gente enxerga como diferente. Bom, é isso, gente. Muito bem. É outro mundo, né? É um outro mundo possível. Está aberta a palavra. É este mundo, né? Eu fiquei muito feliz quando tu escolheu esse livro, porque ele faz parte da minha pesquisa aqui também, do meu trabalho. E eu tenho cada vez mais, assim, como tu disse, assim, que isso vai transformando o nosso modo também de se posicionar nessa relação, né? Com humanos e não humanos, assim. E aí a gente vai percebendo a radicalidade que isso é, né? Nesse exercício de perceber, por exemplo, que a planta é
é a forma mais radical de exposição ao mundo, e o contrário também, né? Ela é um artefato, né? Mundo e plantas são artefatos, não são naturais, e eu acho que isso é uma grande discussão que ele nos traz. E uma outra questão que para mim é muito cara do Cotia é a discussão do ponto de vista. Porque quando a gente começa a pensar a cosmologia das plantas, essa cosmovisão, começa a pensar que não tem um ponto de vista, o que tem é um ponto de vida. Porque a gente está falando é da vida, é dessa posição enquanto seres, né? E aí a gente começa a pensar isso que tu estava falando ali da respiração, do dentro e do fora, né? Então eu vou ler um texto que o próprio Emanuele Cotia nos oferece. O texto está no cordel A Virada Vegetal da N-1, que eu acho que é um cordel fantástico que ele traz, e ele traz algumas imagens ali dentro. E uma delas é um convite que ele vai nos fazendo, e eu acho que eu queria repetir um pouco do que a Carol colocou no início, assim, da gente fechar os olhos, porque essa imagem é interessante também a gente entrar nessa posição de uma imaginação, assim, sabe? Se a gente puder fazer esse exercício de novo fechar os olhos, assim, e achar uma postura, um gesto aí confortável. Então, assim, ó, que ele vai nos trazer. Imaginemo-nos sem olhos. Ao redor, nem cores, nem formas. Nenhum desenho ou silhueta. O mundo não se apresenta a nós como variedade de corpos e de intensidade de luz. É um corpo único, com diferentes graus de penetrabilidade. Imaginemos sem ouvidos. Não há ruídos, não há música, não há poesia. Nenhuma linguagem que possamos compreender. Tudo não passa de uma agitação silenciosa de matérias. Imaginemo-nos também sem pernas. Não podemos nos mexer, a menos que algo nos atinja. Ou melhor, não podemos nos deslocar, mas, sem parar, somos tocados e atingidos por outros corpos e elementos. Não temos pernas, e o mundo à nossa frente não tem profundidade. Tudo deve existir em nossa superfície. Nossa pele coincide com os limites do mundo. Imaginemo-nos sem braços e sem mãos para pegar e tocar as coisas, destilar e distinguir na vasta soma de componentes do mundo, objetos, entidades fixas, estáveis, definidas. O mundo é um corpo fluido, onde nada pode estar separado de nada mais. Imaginemo-nos sem órgãos de sentidos e de movimentos, sem poder, entretanto, parar de crescer, modelar, remodelar, bricolar nosso próprio corpo, sua forma, seu volume, seus contornos, sua extensão. Imaginemos tudo isso e busquemos definir em que consistiria a nossa experiência de estar no mundo. Imaginemos tudo isso e teremos uma ideia, por certo, imprecisa e aproximativa, do mundo tal como se dá a ver e a viver as plantas. O mundo é para elas um corpo antes ou depois do espaço. Um corpo não visível, não percorrível, um corpo não espacial. Imaginar tudo isso não é uma experiência de pensamento ociosa e excêntrica. É a condição de possibilidade de toda a cosmologia especulativa. As plantas, de fato, representam o ponto de vista, ou melhor, o ponto de vida, privilegiado para compreender e descrever o mundo enquanto tal, e, de modo mais geral, para apreender a relação entre vida e mundo. E aí ele segue, é muito bonito esse texto também desse cordel dele, e assim como A Vida das Plantas, né? Eu acho que o livro A Vida das Plantas, por exemplo, ele é visualmente também ele tem também uma estética muito preciosa, assim, né? Ele é um convite, até né? numa surpresinha, né? Porque quando você vai colocar a mão aqui, né? É uma folha mesmo, né? Folha, é de uma delicadeza. E essa. Eu não conhecia esse cordel, não. Que massa. Se a gente for pensar essa estética do livro, ele usou antotipia, que é um tipo de impressão botânica feita com as plantas, que é muito especial, é muito bonito de fazer isso, por exemplo, nos tecidos, no papel, e aí também puxa a gente para essa coisa do manual, né? Então é muito interessante. E uma coisa que eu gosto muito nesse cordel dele é que ele vai dizer que Gaia é filha de Flora. E eu acho isso de uma
Olha, que lindo. de uma intensidade, assim, né? E aí vai fazer toda a discussão, então, de artefato, né? E aí eu acho que também para a gente que está na discussão das artes manuais é um ponto de vida, literalmente. Eu acho que seria um pouco essa a minha conversa contigo, Carol. Ele faz Eu não parte, estou muito nas artes manuais, né? Eu sou uma da beirada, assim. Mas é isso, sou encantada por essa percepção. E, nossa, queria ficar um pouco mais nisso, né? Nessa experiência de não sentido, não visão, não, né? E você é tocado. Obrigada, Paulo. Elas são nossas jardineiras, né? É o contrário, não é nós que produzimos o mundo, são elas, né? Elas são as produtoras de mundo. Nós somos o artefato das plantas, né? Eu que te agradeço pela possibilidade dessa conversa aí, e da gente poder seguir. Bom, eu fui caminhando aqui, eu não tinha lido ainda, já tinha escutado algumas coisas, conversado sobre com algumas pessoas, né? Mas foi muito bom ler o Emanuele, entrar mais em contato, e eu fui pensando nessa questão mesmo da saúde, né? Por conta de eu trabalhar com as terapias externas. Então, essa conexão, né, essa coisa toda que ele vai colocando desse mundo, né, das plantas, de toda essa visão, me fez pensar, né, esse poder que a gente tem curativo das plantas, né, você fazer uma compressa com uma milfolhas, né, com uma camomila, com um escaldapés com alecrim. O que significa isso, né? Então, a gente vê que todo o trabalho da terapia externa é esse contato com a pele, né? Você vai colocar o estímulo na pele. Então, quando eu estou levando essa planta, o que eu acho que eu estou fazendo é acordar, né, em nós, isso que a gente tem, porque estamos nessa conexão, né? Somos tudo isso. A gente não está à parte, né? Como ele coloca. Então, fazer um escaldapés com alecrim é lembrar a gente mesmo, é lembrar esse corpo aqui do poder daí dessas forças curativas que tem, né? Que o alecrim tem e que vai ser capaz de curar a gente. Então, é lembrar que a gente tem essa força de estar em pé, pensando no alecrim, que é aquele tronquinho assim, né, fininho, mas é duro e vai. Então, você está naquela postura, aquele calor, o sol. Então, como é muito lindo ler o Emanuele e ir pensando nisso tudo, quando você trabalha com o cuidado, né, e com a cura. E foi por aí que eu fui pensando nesse mês, com essas leituras, e cada vez ali de estar em contato, né, com essas ervas, com essas plantas, está dialogando. E essa meditação, Carol, que você trouxe, achei muito linda, porque eu não sei se é nessa parte que a gente leu, ou se é em algum outro lugar que eu busquei o Emanuele, que eu vi, que essa atmosfera, né, ela é feita, ela depende de todos nós, porque ela é composta de todos os elementos. Então, cada ser vivo, ele fala, né, cada ser vivo é responsável por isso. Então, quando a gente está nessa respiração e pensando, né, o que entra do mundo e o que eu libero para o mundo, eu acho que é uma meditação que a gente deveria fazer todos os dias ao acordar, para você não esquecer, né? Antes de você ir para o seu café da manhã, você já lembrar disso, fazer esse exercício que você propôs para a gente, e de pensar.
e vendo, né, Professora Polvo, aquele documentário maravilhoso, o quanto também ele foi e procurou isso no momento que estava sem sentido a vida, né? Que ele estava adoecendo. Então, a saúde veio novamente quando ele mergulhou, quando ele fez essa imersão e se conectou com as forças da vida, né? E é isso também que eu gostei muito dessa perspectiva da vida, né? Que a gente tem que estar atento. E também uma parte que eu gostei muito, mas que eu vi que no livro ele vai explorar mais, ainda mais não tive tempo de ler, é essa questão do sopro, né? As plantas transformaram o mundo na realidade de um sopro. E é a partir dessa estrutura topológica que a vida deu ao cosmos que tentaremos, né, descrever a noção de mundo. Então, esse mundo, esse sopro, né? E aí me parece que ele vai, né, resgatar lá dos estoicos e vai fazer uma conversa, não é? Então, eu sinto que para mim eu até queria te ouvir mais. O que eu sinto, assim, antes um pouquinho dessa coisa da atmosfera, né? Essa coisa da imersão, que assim, quando imersão, assim, a gente pensa em imersão, a gente pensa em água, né? E aí tem uma frase meio clichê que é assim: o peixe não enxerga a água. E a gente fala, é mesmo, o peixe não enxerga a água, porque ele está lá dentro. E é a mesma coisa com a gente não enxerga o ar. A gente dá o ar e as relações e as trocas gasosas e tudo isso como dado, né? Então tem isso e aí a gente constrói todas as coisas, mas para ter isso, existe toda uma relação de múltiplos seres que pré-existem a essa complexidade toda nossa, sabe? E aí eu não sei se eu consigo colocar em palavra o que eu sinto quando eu penso nessa coisa da imersão, sabe? De sermos... Porque é isso, não é que todos os seres compõem, é algo que é pré-existente a nós e que vai passar por nós, né? Essa atmosfera que é composta e compõe ao mesmo tempo, e da qual a gente... E é isso do cordel, né? Tem uma hora que ele fala que não tem limite, não tem mundo, e não tem isso. É isso, a gente está imerso, não tem peixe e água. Ele até fala do peixe depois, lá no final, né? E a coisa do sopro, aí é lindo, né? Porque vai na coisa da religião mesmo, né? Daquela imagem bíblica, né? Do barro e vem o sopro. Ou da fábula do Higino, que é trabalhada pelo Heidegger e depois pelo Boff, que, né, o cuidado vai lá, molda a terra e vem Saturno e dá o sopro. E aí... E a gente nasce, e a primeira experiência que a gente tem, né? A antroposofia traz tem uma leitura linda sobre isso, né? O nascer como uma experiência térmica, o nascer como uma experiência de gravidade, o nascer como experiência, enfim, agora não vou me lembrar mais todas, mas... Respiração. E da respiração, né? A respiração... só que a antroposofia fala disso, do dentro e do fora, né? E eu estou dando um cadinho de um passo assim, cara, será que a gente não se fia nessa história de dentro e fora, a partir de uma percepção que é uma percepção limitada, uma percepção antropocêntrica de dentro e fora, de eu e outro, de próximo e distante, né? Por que a minha sensação é de que uma mosca está super distante da minha existência, e aí vem o Projeto Genoma e diz que tem, sei lá, 3% de diferença, né? Mas aí a gente precisa
da ciência, que vai lá e dá a volta. A ciência está dando uma volta, vocês percebem? Que é o máximo, acho que é importante, porque, na verdade, talvez seja uma forma que os seres humanos consigam compreender essa ligação das coisas, né? Os seres humanos ocidentais, capitalistas, né? Brancos, porque os povos originários já deram essa volta há muito tempo, né? Se você pega o outro livro lá do Jeremy Narbis, né, que fala do DNA, né, serpente cósmica como DNA, né, e essa leitura, e aí a gente pode inclusive dizer que essa leitura dele ainda é uma leitura que ele fala, nossa, mas os caras descobriram o DNA, mas talvez o DNA seja algo muito mais cósmico do que o que a gente percebe, do que a gente tem olhos para ver, né? Enfim, aí me deu vontade de falar uma coisinha que eu li hoje. Hoje eu peguei um livro, esse livro eu estou lendo ele com muita sei lá, com muito... eu estou lendo ele, a prestação, vamos dizer assim, mas hoje eu peguei ele, e aí tem um ditadozinho que é assim, uma epígrafe, que é assim: penso em uma criança que dispõe diversos objetos, grandes e pequenos, cuidadosamente, longamente, de uma maneira que ela achou bonita e ornamental sobre a mesa, para agradar a mãe. A mãe chega, tranquila e distraída, e pega um desses objetos do qual ela vai precisar, e recoloca cada um no seu lugar de sempre, e desfaz tudo que a criança fez. E quando as explicações desesperadas que acompanham os soluços contínuos da criança lhe revelam a extensão do seu pouco caso, ela exclama, desolada: ah, meu amor, eu não vi que era alguma coisa. Isso, na verdade, é um trechinho do Existências Mínimas, do Lapojade, que é um livro que para mim está sendo difícil, tá? Eu estou indo com ele aos poucos, mas de vez em quando também veio umas pérolas. E aí, o que ficou para mim isso? Imagino, quem teve filho passou por alguma coisa semelhante a essa. Quem lida com criança passou por alguma coisa semelhante a essa, né? E aí ele começa a refletir sobre: ah, meu amor, eu não vi que era alguma coisa. Como a gente, distraidamente e até com boa intenção, passa por cima dessas alguma coisas, porque a gente não percebe que as coisas têm alma. E aí hoje eu fiquei com vontade de reler aquele livro, aquele texto do Coisas de Volta à Vida, do Tim Ingold, mas eu não peguei de novo hoje, não deu tempo, porque eu estava... Enfim, mas é isso, eu sinto que a gente tem uma experiência de mundo, né? A gente humano, branco, blá, 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 distraidamente descompromissada, sabe? É irresponsável o modo como a gente se coloca no mundo. Enfim, passo a palavra. Essa passagem que você leu, acho que a gente já comentou aqui, eu falei, né, em um dos encontros, acho que a Paula também trouxe... Gente, não lembrava. Mas assim como conversa, né, como até os nossos temas estão, assim, totalmente alinhavados, e então essa coisa, né, essas formas de existências que a gente não se dá conta, né, Carol, que estão aí. E eu me lembrei também, eu fiz um curso rápido de psicomotricidade para educadores, né, para professores em sala de aula, e aí a professora falava muito disso, de que os trabalhos, né, de psicomotricidade, eles são feitos dentro de salas, de consultórios, mas que eles deveriam ir para os jardins, né, na natureza,
assim, que quando você vai trabalhar com uma criança, essas questões motoras do corpo, você tem, é muito mais fácil, mais rápido quando você faz isso em contato com a natureza, no meio das plantas. Então, também foi me passando, né, isso, de a gente estar ali, né, de se conectar, né, de se inserir nesse contexto todo que a gente, né, saiu e se apartou dele. Então, como está em contato lá com a planta vai resolver essas questões do corpo, né? É isso. Fiquei muito nesses pensamentos. Convida a essa existência que se expande, né? Então, eu acho que eu estava prevendo, antes de começar o encontro, eu estava escutando aquela música que é assim: eu vim de lá pequenininho, alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Aí começou o nosso encontro pisando no chão. Foi muito bom. E enquanto eu estava acontecendo a meditação, né, e você convidava a gente a perceber a imersão e o quanto que a gente recebe o mundo pela respiração e o quanto a gente deixa no mundo também pela respiração, eu fiquei pensando, aí você falou, se a gente estivesse na mesma sala, a gente estava compartilhando o mesmo ar. Aí na hora eu saí um pouco da contemplação nessa hora, porque eu fiquei pensando, mas de alguma forma a gente está compartilhando esse ar, né? Aí eu lembrei, porque agora, Carol, eu fiquei feliz de ver aqui que você trabalha como doula e está tratando da parte da infância, porque justamente por causa desse interesse de se pensar alguma forma da gente trabalhar algo que nos aproxime da vida, no ponto de vida, né? Eu estou em alguns grupos de estudos, tem um que é relações de parentesco. Foi um psicanalista que propôs, né? Aí tem até essa coisa de relação de parentesco por influência da psicanálise, né? E a gente está pensando, então, como que a gente pode construir, já que a gente entende que essa maneira de estar no mundo, né, está muito perigosa, como você falou, a gente não respeita, né, a coisa, e o que a gente pode fazer? E aí, pelo viés da psicanálise, sabendo que não somos senhores na nossa própria casa e que algo precisa acontecer para além de um ideal, que tipo de construção imanente a gente pode criar, né? Aí essa pergunta, né, nos trouxe vários textos, né? A gente começou estudando o perspectivismo ameríndio, aí passamos pela questão do sonho enquanto território, né? Que eu até estava naquela época muito mexida com isso. E depois, aí fomos para a questão do inconsciente, do infamiliar, e agora a gente está pensando o amor. E essa coisa do amor passa pela linguagem. Mas o que eu quero dizer? Enquanto estava na meditação e se a gente estivesse na mesma sala, a gente estaria compartilhando o mesmo ar. Eu fiquei lembrando também na parte do texto que ele fala da imersão, fazendo uma relação com a música. Só que eu não lembro exatamente, não sei se vocês têm, como é que fala? Na memória mais fácil que eu. Eu fiquei pensando nessa coisa da música e fiquei pensando que a gente também é penetrado por aqui. Né? A Carol estava aqui dentro de mim, por aqui, não pelo ar, mas pelos ouvidos. E aí eu fiquei pensando, que eu até comentei com a Nina, que assim, revisitando esses estudos sobre a infância e como essa produção da nossa subjetividade, né, que separa a questão da alteridade, né, construção de alteridade, né, eu e o outro, né, que é uma separação, né, e é o que a gente entende, né? A construção do sujeito, né?
sujeito, nem todos somos sujeitos, né? Tem essa discussão na psicanálise, né? E aí eu fiquei muito impressionada, eu tinha até um preconceito em relação a isso, mas aí eu quis ler quando o Lacan fala da voz da sereia e o canto da sereia. A voz da sereia são os ruídos primeiros, né? A gente está pensando nas plantas, né? Aí pensando no primeiro sopro de vida quando a gente sai da barriga da mãe, né? Mas antes de sair, nós já escutamos, né? Nós já estamos nesse outro lugar por meio dessa vibração. E a voz da sereia seria o real. E o canto da sereia seria esse real, mas permeado pelo simbólico e pela linguagem. Que é isso, assim, gente, nós, enquanto seres falantes, né, criamos isso que a gente tá vendo aí. Só que não adianta, né, igual a Nina falou, não adianta a gente ficar brigando com a língua, né? A questão não é por aí, mas aí eu fiquei nesse lugar, enquanto vegetal, nessa coisa do sopro, de estar imersa aí no cordel a virada vegetal, amei. Aí nos convida a tapar os olhos e também tapar os ouvidos, né? Que é outra percepção, outra sensação, né? Mas assim, enfim, isso tudo que eu estou dizendo aqui são perguntas que eu não tenho resposta, não, tá? Aí eu fiquei muito impressionada, gente, que não sei se é preciso, tá? Não estou falando aqui como lugar de precisão, mas, por exemplo, alguns estudos sobre o autismo, vocês sabem que teve um aumento da frequência do autismo nos últimos anos, né? A gente entende que essa frequência, ela também se dá porque aumentou o número de estudos, né? Então, assim, tem mais gente falando, mas teve um aumento. Aí eu fiquei, dessa coisa da voz da sereia, eu fiquei, porque o autismo, ele vive a realidade de uma maneira completamente diferente da nossa. A gente patologiza, né? Porque é isso que a gente faz com a diferença em todo canto, né? A gente patologiza. Ainda mais porque uma singularidade que se expressa assim, ela se demonstra mais dependente. Então, cobra da nossa interdependência, cobra do nosso corpo uma presença que para esse mundo do jeito que a gente vive, é complicado. Mas aí, nesses estudos, ainda vou pesquisar mais, que eu estou por aqui pesquisando, teve uma parte lá que o Lacan falou que o autista, ele recusa a língua materna. Eu falei, gente, se a gente entende, tipo assim, quando a gente vê que está acontecendo uma singularidade, igual está acontecendo esse tanto de coisa aí que a gente vê, né? E se a gente entende isso, assim, como uma expressão da vida, o que isso quer dizer? Aí eu falo assim, porque na época que o Freud lá conheceu as histéricas, né? As histéricas estavam dizendo alguma coisa, né? Elas estavam dizendo para todos nós, né? O que o autismo quer dizer? Quando ele rejeita essa língua. Aí, e eu não sei se isso é preciso, tá? Depois a Carol me fala, mas aí o que a gente está entendendo e que a gente está pesquisando também é sobre essa língua original, né? Que aí a gente conversa com os ameríndios. Mas aí o Deleuze fala assim, para a gente não ficar tão preocupado com a origem, né? Tipo assim, não tem um lugar para voltar, né? Ao mesmo tempo que eu fico super seduzida com a memória que esses povos trazem, né? Que é igual você trouxe aí a questão da serpente cósmica, essa memória dessa imanência, né? Mas, enfim, é isso que eu pensei hoje. Posso fazer 3 ponderações? Uma coisa é quando... posso ter falado de uma forma que não ficou clara, mas se a gente estivesse na mesma sala, não é que a gente estaria... A gente está compartilhando o mesmo ar, o ar é o mesmo atmosférico, seja lá onde a gente estiver.
Mas se a gente estivesse na mesma sala, a gente estaria naquele momento compartilhando as mesmas substâncias, né? E isso é que o coronavírus vem deixar claro para a gente. Essa vivência que eu faço do ar que respira, transformado, e a gente deixa um pouco da gente no mundo e traz um pouco do outro, é uma coisa que eu já faço há muito tempo, assim, antes de mudar para... Deve ter mais de 15 anos, isso já vinha para mim, claro. E aí, de repente, vem as imagens das gotículas né, que eu achei, assim, eu falei, gente, é mesmo, é verdade que a gente compartilha substância, né? Não é uma viagem da minha cabeça. E aí a gente entraria naquela parada toda dos invisíveis, né? Que é bem interessante também, esse debate dos invisíveis. Aí, você falou da coisa do autismo, eu acho. Eu não sou conhecedora de Lacan, de verdade, e tenho um pouco de preconceito. E a minha sensação é que, assim, eu dá uma arrepiada em mim, assim, tudo que atribui a uma culpabilização materna única, sabe? Como se, tipo, né? Então, rejeita a fala materna. Eu sempre fico assim, cara, uma mãe de autista ouvir isso não tá legal, né? A gente precisa olhar para isso. Porque é punk, mas ao mesmo tempo eu super compartilho com você esse questionamento, assim, né? O que eles estão querendo dizer para a gente? E eu acolho isso, né? O autismo, a síndrome de Down e todas as outras síndromes, né? De alguma forma, elas nos apresentam de forma bem próxima a nós, né? Ou seja, são formas humanas de percepção de mundo diferente, né? E alertam para a gente, né? Chamam a atenção de coisas que a gente, quem se adapta a essa percepção de mundo corriqueira, né? Fica dentro do espectro da neurose, não consegue, né? Então, não sei se vocês têm a experiência de já ter recebido um abraço de uma pessoa com síndrome de Down, assim, de uma criança com síndrome de Down. É de outro lugar. É de outro lugar, né? E o autismo também é um olhar muito mais concreto, né? Muito menos metafórico, né? E ao mesmo tempo, e aí é isso, né? Dá para a gente uma necessidade de uma clareza, de uma, né, que é muito interessante atuar nesse lugar também. Então é isso, mas essa pergunta me convida também, né? O que é, né? Que oportunidade é essa que a gente tem, né? Tentando olhar o mundo a partir e explicar, mas assim, tecendo explicações não antropocêntricas. Sim. Isso, com o olhar a partir da vida, do movimento da vida. É nesse sentido. Mas eu encontrei, Carol, porque eu também tinha preconceito, sabe? Tem um pessoal da psicanálise, eu até me abri mais, que eles fazem uma discussão multidisciplinar. E eles trazem, né, nesses próprios textos, uma crítica em relação a essa coisa da língua materna, mas entendendo mãe como função. Não a mãe, entende? Não a mãe, mas o que precede. E por que eu fui parar no autismo quando a gente falou de vegetal, né? Que a dificuldade é a construção, né? A Cláudia falou da psicomotricidade, né? Essa construção do corpo, né? Que no autismo ainda não tem uma separação, por isso fala assim, não tem um sujeito, então o corpo está hiperconectado. Entende? Assim, que mais ou menos parecido, não sei, né? Eu não estou na pele, né? Mas assim, é mais ou menos parecido com isso, porque tem essa questão do limite. Tanto é que a sensibilidade deles, né, é muito exacerbada para a questão do som, em vários sentidos. Né? É essa percepção. Eu trabalhei um pouquinho, né, com autistas e síndrome de Down, e é bem isso. E tinha ele era totalmente conectado com a questão do vento, né? Tanto que o que ele ficava, o que interessava para ele
era essas brincadeiras, né? O aviãozinho, o catavento. Então, ele ficava correndo e vendo o movimento. Então, ele parava no jardim para ver o movimento das plantas quando estava ventando. E ele ficava, se deixasse, ele era assim, horas ali só observando, conectado a isso. E essa questão da percepção, né? Parece que não tem um limite, porque quando você chega, você não consegue abraçar, né? Porque eu acho que é uma invasão tão grande para ele, né? O abraço, ao contrário da síndrome de Down, né? Que quando vem, abraça, né? Mistura, aquele abraço que mistura, você já não consegue saber, né? Quem é quem ali. Mas o autista não. E aí eu lembrei do Deligny, né? O Deligny trabalha aí com, né, os trabalhos com autistas e essa questão do movimento e dos elementos, né? Também tem uma coisa muito bonita disso. Acho interessante a gente olhar para isso agora com essa atravessada, né? Pelo Emanuele. Tirei um pouquinho a Paula aqui, mas agora já estou trazendo-la de volta. Pronto. E, gente, vocês foram para um lugar que eu não vou habitar, não, tá bom? Meu negócio é outro, estou viajando por outras florestas. Leva a gente também, Nina, para suas viagens. Estou afetada por outros departamentos, digamos assim, menos humanos, né? Porque quando eu vejo esses outros modos de pensar, eu penso nos objetos. Eu quero que essa terranidade, né? Que as pessoas também os objetos também sejam pessoas. Então, o meu lugar não é nesse aí quando eu leio, né? Quando eu vejo a questão da semente, quando eu leio, eu já penso logo nos objetos, nas fibras, né? Eu já penso nesse lugar de reverência, né? Como é que a gente é tão reverente por tudo isso, a gente é tão junto disso tudo, a gente honra tanto, né? Essas potências, que eu estava pensando no lápis, eu usei lápis amarelo, porque a minha cópia não tinha nenhuma marcação, porque era cópia de aluno, então eu escaneio, né? Eu li, mas não tinha nenhuma marcação. Aí eu fui fazendo de amarelo, eu falei, como é que eu consigo quase, digamos assim, não macular essa escrita, né? Do Kotia. E aí, quando eu estava com o lápis na mão, eu fiquei pensando, né? Nessa madeira, nessa carnaúpa, nessa abelha que está aqui, né? Nesses pigmentos. Então, assim, queria que esse nosso pensamento fosse tão poderoso, assim, né? Que essas outras epistemologias, eu fui resgatar também um livro velho, porque é um assunto velho, né, gente? Esse não é um assunto novo, é que agora a gente tem mais espaço para falar, tem mais gente falando sobre isso. Esse livro é de 86, chama Gaia, uma teoria do conhecimento. É conhecido esse livro. E tem uma pessoa que eu estou querendo me aproximar muito, que é a Lynn Margulis, não sei se vocês já conhecem ela. E aí eu fui trazer um pouco, né? Um livro bom, antigo já, algumas coisas a gente pode questionar, mas tem o Varela, tem o Maturana, tem umas pessoas aqui. Por quê? Porque eu acho que tudo isso, aí eu já fico fixada, tem a ver com a questão do modo como a gente conhece o mundo. E aí, eu não ia, mas eu vou ser muito antroposófica,
Porque, na minha perspectiva, isso que a Carol falou, de ter um fora e um dentro e uma supremacia humana, não na minha antroposofia, mas nos modos de apropriação da antroposofia por pensamentos conservadores e fascistas, falei, né? Por quê? Porque aí coloca, né, esse germanismo, essa coisa. Não. Eu penso assim, que quando esse pensamento coloca em nós a percepção de que nós somos planta, de que nós somos bicho, de que nós somos minerais, né? Quando permeia a nossa subjetividade com isso, quando, e até o nosso autor de referência hoje usa também o Goethe, quando pensa nessa observação, quando coloca a gente nesse olhar desse humano, quando tem uma arte toda que leva em consideração esse sopro, né? Eu acho que abre uma porta de percepção, de produção de uma cognição para transformar o nosso modo de olhar, digamos assim, a partir do Ocidente, né, gente, que é onde eu habito, né? Não tenho outro, por mais que eu gostaria, não tenho outra experiência. Eu não vou mergulhar e nadar como o polvo, né? Nunca. Então, quais são os meus recursos? O que eu posso fazer nessa tela, nesse lugar, nesse papel, nesse livro com esse amarelo? Não é? O que eu posso fazer? Eu mesma, né? Porque é lindo, é maravilhoso, mas como que eu posso fazer? A Cláudia trouxe a pista da Mil Folhas, da Eva, eu estou aqui tomando suco verde, mas assim, eu acho que o meu esforço, né, é para fugir de uma idealidade, fugir de um ressentimento. É difícil, né? Porque quando você foge do ressentimento, você pimba da idealidade. Quando você foge da idealidade, você pimba do ressentimento. E produzir um pensamento vivo a tal ponto, dentro daquilo, do escolar, do acadêmico, que permeia de vida, digamos assim, até os objetos. Né? Que a gente tem um outro modo de perceber esse ponto de vida, né? Não só na planta, ou no bicho, ou na gente, mas em tudo, né? Porque quando a gente que nem, acho que, não sei se foi ele, agora já não sei qual livro, mas quando a gente vai no especismo, será que é isso que eu li? Bem, quando a gente acolhe os animais, aí vem alguém e grita, a planta, né? Aí, depois que o povo acolher a planta, a gente vai gritar, os minerais, chega aí, né? Então, assim, acho que é isso, acho que é outro modo de estar no mundo. Pode ser que alguém já fez isso em alguma outra cultura, pode ser que a gente possa aprender com eles ou não, mas nesse lugar que eu estou, nessa roupa que eu visto, nesse computador que eu habito, como que eu posso produzir esse pensamento? É isso que me atrai. E aí eu acho que... Essa coisa de enxergar, de ver a alma das coisas, né? Pois é. Eu acho que talvez ver a matéria tão material também e amá-la, né? Uhum. Porque se a gente olhar muito assim, né, a gente vai ver essa experiência. A interconexão, né? Quando você falou isso, né? Enxergar a abelha, enxergar a sumaúma, não sei qual foi a árvore que você falou, nem esse objeto, né? Carnaúba. E essa bique roxa, o que você enxerga, né? Isso está mais distante, isso é mais distante, porque aí a gente começa, né? Não, tem menos natureza aqui. Toda experiência terrana nessa bique, né?
milhares e milhares e milhares e milhares de anos de experiência. E aí, eu queria só... Tinha mais uma coisa que eu queria comentar da fala da Aline, que eram 4 coisas. Que quando você falou da coisa do original, tem uma diferença muito interessante, que é assim, não são povos originais, são povos originários. E o que eles estão vivendo, o modo que eles vivem hoje, né, não são coisas do passado, é como eles vivem hoje. Quando a gente faz esse pulinho assim, não tem algo a se retornar, sabe? É presente, né? Cada povo vive a seu modo, no presente. Não existe um mais avançado, porque a gente tem a ciência, a gente tem a tecnologia, a gente tem a caneta Bic. Cara, isso é muito doido, porque a gente... É isso que a Nina falou, cai no idealismo, cai na nananã, mas a gente escorrega no nosso modo de ver o mundo, com qualquer palavrinha, cara. Esse é o meu modo de me colocar a serviço dessas desconstruções. Tentar enxergar os meus modos colonizados de ver o mundo e puxar meus tapetinhos, assim, ou então falar amém para todo mundo que puxa meu tapetinho. E começar a brincar, de ser imersa, sabe? Brincar de novo. Eu acho que essa é outra palavra muito importante, assim. Trazer a alegria do brincar. Que o brincar é isso, né? Estabelecer relação. E não é estabelecer relação porque não existe a relação, né? Como diz o Krenak, não é entrar em contato com a natureza. É só a gente lembrar que isso acontece agora, né? Está tudo conectado agora. Somos interdependentes. Enfim. Queridos, está na hora. Podemos? Grata por me ajudarem a pensar junto. Eu vou passar aqui, nesse finalzinho, as fotos, porque eu estou procurando aqui o logotipo para a gente ir finalizando, e queria agradecer demais. Posso contar essa foto anterior? Anterior? Ela é bem das lagartas. Ela é bem simbólica disso. É a anterior ainda. Mais um aqui. Essa. Isso é uma planta que ia dar uma flor, que eu adoro, não sei o nome da flor, mas eu plantei a flor. E aí, depois de um tempo, eu cheguei lá, tinha um batalhão de lagarta, dá para ver? Dá, sim. E eu fiquei numa... O que você faz? Você mata as lagartas e salva a planta? Ou você deixa a planta e deixa as lagartas, né? Eu nunca sei o que eu faço. Eu sempre acabo deixando as lagartas, porque é deixar, na verdade, a natureza seguir seu curso, né? Olha o Goethe, olha a planta, né? Ela é... Não, olha a borboleta depois dessa lagarta, né? Ela é a planta isso. Liberta pelo cosmos, do versinho dele. É isso. Muito bem. Então, estou chegando aqui no final. Eu achei demais as teias. Tem também uma conversa que eu pensei... Você não, tá nesse lugar? Isso é na Via São Pedro, amor. Juiz de Fora, dá para acreditar? Um dia de manhã eu caminhando. As abelhas, as teias também. Tem um outro textinho que eu recomendo, esse daqui é de hoje. Que é uma conversa entre uma... Eu pensei em trazer esse texto, uma conversa entre uma formiga e uma aranha, que está no livro Estar Vivo, que é bem interessante, mas eu achei que eu ia entrar numa coisa muito teoricona e não ia caber aqui. Mas é um texto simples, interessante da gente pensar também isso, né? Que perspectiva de mundo da formiga, que é pelo coletivo, e da aranha. E a aranha que se sente imersa. É muito interessante.
Muito bem, queridos. Então, vou agora encerrando.